Vamos iniciar na semana falando de projeções ortogonais e os elementos do triângulo retângulo. Bom, vamos falar inicialmente de projeção ortogonal. Eu tenho uma reta R e tenho um ponto P. Quero fazer a projeção ortogonal desse ponto P sobre a reta R. Bom, o que significa projeção ortogonal? Projeção ortogonal é a projeção segundo o ângulo de 90 graus. Então, o que eu faço? Eu vou traçar pelo ponto P essa reta tracejada aqui, que é perpendicular à reta R. Ok? As duas retas se encontram. Esse ponto é o ponto P'. Nós definimos a projeção ortogonal do ponto P como sendo o ponto P', que é a intersecção da reta R com a perpendicular. Tranquilo? É essa mesma ideia que nós vamos usar para fazer a projeção de segmentos. Então vamos ver agora, por exemplo, o segmento AB. Eu quero projetar o segmento AB sobre a reta R. O que eu faço? Eu vou projetar os pontos A e o ponto B. Projetando o ponto A e o ponto B, como que eu faço? Traço a perpendicular por A, acho a linha. Traço a perpendicular por B, acho B'. O segmento A', B' vai ser a projeção ortogonal do segmento AB. Tranquilo? Vamos fazer aqui mais 3 exemplos. Eu tenho o segmento AB e vou fazer a projeção ortogonal. Como? Traçando as perpendiculares. Interceptou a reta R em A', B'. O segmento A', B' é a projeção de AB. Fazer o mesmo agora com o CD. O que eu faço? Por C e por D, eu traço as perpendiculares. Onde que elas se encontram? Olha, o ponto C é coincidente com C' e projetei o D, achando o D'. Tranquilo? Vamos agora fazer a projeção de EF. Projetei o ponto E e projetei o ponto F. Achei E'F', que é o segmento que representa a projeção ortogonal de EF. Tranquilo? Bom, agora nós vamos estudar o triângulo retângulo. Nessa videoaula, nós não vamos discutir muito sobre o triângulo retângulo. Vamos apenas falar de seus elementos. Então, o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que tem o ângulo de 90 graus. Está aqui o ângulo A, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Bom, se o lado oposto ao ângulo de 90 graus eu chamo de hipotenusa. Então, o segmento BC ou CB, tanto faz, é a hipotenusa do triângulo retângulo. O lado AB e o lado AC, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então, AB é um cateto e AC é um cateto. Tranquilo? Beleza? Podemos seguir em frente? Então, vamos lá. Vamos agora observar alguns elementos a mais no triângulo retângulo. Inicialmente, vamos traçar a altura AH, ok? A altura relativa à hipotenusa. Então, essa altura vai dividir o segmento BC, a hipotenusa, em duas partes. Observe que H é a projeção ortogonal de A sobre a hipotenusa. Ok? Então vamos lá. Inicialmente, vamos definir agora os segmentos que foram formados. Bom, nós vamos usar a letra minúscula para definir as medidas desses segmentos, que é o que nós vamos usar na aula seguinte e nas aulas posteriores na hora de trabalhar com as relações métricas do triângulo retângulo. Inicialmente, o lado A. A medida A, que é o lado BC, segmento BC, tem medida A. É a medida da hipotenusa. O lado AC tem medida B. Essa medida B é a medida do cateto AC. Aqui, oposto ao ângulo C, lado de medida C, que é o cateto AB. Tranquilo? Agora, observe que aqui nós temos mais 3 comprimentos. Esse comprimento aqui, que é a altura H, é a medida da altura AH, que é o segmento que mede H. Temos aqui a projeção do cateto AC, certo? Que é o segmento
HC. Essa medida eu chamo de M. M é a projeção do cateto AC. E aqui, o segmento BH tem medida N. N é a medida da projeção do cateto AB. Ok? A projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. Tranquilo? Esses são os elementos que nós usamos no triângulo retângulo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as relações métricas entre essas medidas. Que relações que tem entre essas medidas? Tranquilo? Legal? Então tá, gente. Por hoje é isso. Um abraço.